Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estou mais aqui uma vez. Aqui, primeiro, para agradecer a Deus e a você, meu irmão, minha irmã, que tem dado like nos meus vídeos, tem feito seus comentários. Tenho que reconhecer que o número de visualizações tem reduzido assustadoramente. Não sei se é por causa do título que eu não estou acertando ou porque o assunto realmente está desagradando. Mas tudo bem, eu não quero dizer que eu sou pior nem melhor do que ninguém, mas tem coisas piores do que eu faço na internet e com muitas visualizações. Então tem alguma coisa errada. Eu estou até pedindo a Deus aqui que me proteja, que todos os meus anjos de guarda, me façam companhia, para ver se afasta esse assunto tão chato, Eu invoco aqui agora, com todas as forças, com todo o respeito, a proteção de Deus para que Ele me ilumine, e que nossa conversa de hoje seja uma conversa mais agradável e que desperte, nos meus assistentes o maior interesse, porque realmente estou muito triste, muito decepcionado com os meus amigos, especialmente com meus amigos do YouTube. Eu andei publicando lá, tem 1.300 ou 1.400 amigos no YouTube, Me pedem para ficar amigo no YouTube, mas, no entanto, não atendem aos meus apelos, Que eu fiz uma campanha pedindo que eles se inscrevessem no meu canal. Tenho certeza desses 1.400 e tantos amigos que estão no Facebook, eles devem todos ter canal e não se inscrevem porque realmente não estão interessados. Eu não gosto do Facebook, não estou aqui falando mal do Facebook, mas então o meu canal que eu estou acreditando com fé é no YouTube. Então peço a vocês que deem atenção, que se inscrevam no meu canal, façam seus comentários, isso é muito importante. E também, como eu sempre de costume, eu deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone e, acima de tudo, o endereço do meu blog, E é interessante vocês assistirem ao meu blog, porque ele agora está monetizado. Então, quando vocês abrirem lá, vejam os anúncios, que me remunera, Isso é uma ajuda. Graças a Deus, eu estou muito feliz, que eu consegui monetizar meu primo lá no Rio e a gente tá caminhando, A tendência é essa, não tem jeito. Nós temos que... É uma forma nova de comunicação, não tem como a gente ficar fora das redes sociais, tem que estar atuando, para se manter atualizado, para se manter dentro do padrão, Então, o endereço do meu blog, para aqueles que não queiram assistir lá, no meu blog, aqui é http://doutor.dr.antônio-martins-farias.com.br, Esse é o meu endereço no blog, porque de segunda a sexta eu publico um artigo, sempre falando sobre educação, sobre política, sobre ciência, enfim, aquilo que vem a ideia para a gente manter uma espécie de atualização. Bom, hoje eu não posso deixar de fazer, porque infelizmente meu blog é um blog político. Eu não quero outro viés que não seja político, porque é um assunto que eu mais ou menos domino, Eu não estou dizendo que eu domino o assunto político, claro que não. Até eu dei um inscrito, não sei, um comentarista, ele me chamou: ô velho gaga, tu não tem nada de sabedoria, tu és eu vou abrir aspas, Ele não disse isso, mas eu vou dizer o que ele falou, abre aspas, burro, fecha aspas, burro. Tudo bem, aí eu pedi, me dá as tuas referências, se você tem tanta inteligência, Aí eu, como bom aquariano, gosto da forma coletiva de ser da vida, e pedi que ele me desse as referências da sabedoria dele, tomara que ele me mande, que aí eu vou pesquisar, vou ler nos livros que ele me indicou e eu vou poder falar melhor, inclusive para ele. Se eu não agradei, lamento, mas ele me chamou de velho gaga e burro. Isso é uma coisa muito triste, eu não faço isso com ninguém, muito pelo contrário, se eu não puder elogiar, criticar, eu não critico. Então eu posso dizer, olha, melhore nesse aspecto. Agora, chamar uma pessoa de velho, gaga e burro é um pouco agressivo. Eu acho que essa pessoa não tem moral, para fazer uma crítica. Porque uma pessoa que xinga o outro, já começa a xingar o outro, já começa a injuriar a pessoa, já começa a agredir a intimidade de uma pessoa, ele perde totalmente toda a razão, Mas vamos lá. Desculpa esse interregno, esse intervalo bem longo, mas o assunto que eu quero falar é o seguinte:
Nós temos o presidente Lula, está há 7 meses de governo, não tem mais porquê, porque amanhã já estamos, né, dentro. Hoje estou gravando esse vídeo dia 1º de agosto, vai ao ar amanhã, né? Então o presidente Lula já tem de janeiro a julho 7 meses governando. A gente tem como elogiar, mas também tem como a gente fazer crítica. A crítica, eu acho que o Lula ele tem dado muito apoio incondicionado a ditadores, né, como os Nicolás Maduro, como o próprio Daniel Ortega, como o próprio Putin. E internamente o Lula está pecando porque ele precisa de chamar o pessoal do MST e dizer: ô camaradas, parem aí, vocês querem desestabilizar o meu governo? Porque, querendo ou não, gente, invasão, ou você aceita, se o governo Lula quer ser um governo anti-lei, fora da Constituição, que ele diga, né? Porque a invasão de propriedade, ela é prevista no Código Penal como crime. Então, as pessoas que invadem uma propriedade, elas têm que responder por crime perante o Código Penal, né? E o direito de propriedade está no artigo 5º, se eu não me engano, é 32 da Constituição, né? Deixa eu ver se é. Porque o artigo 5º da Constituição é muito longo, a gente sabe que tem, né? Direito de petição, isso eu acho aqui, né? 30. Eu quero ver, achar aqui. Mas está na Constituição, no artigo 5º, o direito de propriedade. Então, ninguém pode, nem o governo, né, o presidente Lula, o governador do seu estado, o prefeito do seu município, pode invadir a sua propriedade. A propriedade é um título absoluto? Não. O governo pode, de que maneira? Ele chega e indeniza. Né? Se o estado precisa de um imóvel, precisa daquela propriedade, precisa daquela fazenda para fazer reforma agrária, que o governo chegue lá e diga: ó, seu Antônio, o senhor é dono dessa fazenda tal, a gente vê que ela está improdutiva, o senhor não está cumprindo a função social da propriedade, nós vamos lhe indenizar para que o senhor saia e a gente possa fazer a reforma agrária. Tem que ser dessa forma. Eu acho que a Gleisi Hoffmann, o pessoal, a Stedley, o PT, né, tem que chamar essa turma e dizer: qual é a de vocês, né? Não dá para Lula governar, exigir ordem, deixando que o pessoal do MST continue invadindo propriedades. Porque é ilegal, é contra a lei. Ou você segue a Constituição ou não segue a Constituição. Eu sou assim. Eu tenho que elogiar? Tenho, mas aí eu tenho que criticar e dizer: poxa, não dá, porque a Constituição, gente, a gente tem que seguir. O Lula não pode permitir que pessoas... O MST é uma extensão do Partido dos Trabalhadores, nós sabemos disso, não tem como negar. Então, cada invasão de propriedade no Brasil, que seja da Embrapa, que seja de quem quer que seja, tem a mão do PT. E o presidente Lula precisa de criar vergonha e dizer: olha, gente, chega, para, camaradas, ou companheiros, chega, não dá mais para a gente ter invasão de propriedade. Quanto à reforma agrária, vamos lutar pela reforma agrária, eu luto por ela. Está na Constituição, a forma como indenizar, título da dívida pública, tudo está tranquilo, não vou entrar nesse mérito. Agora, que não pode ter um governo legal apoiando um outro governo ilegal, que é o PT, que é o MST, porque o MST é um braço direito do PT. E o Lula precisa de gritar e dizer: se ele quer a coisa organizada, que ele chame, ele tem o controle sobre o MST e dê um jeito. Porque desmoraliza. A gente quer defender o governo Lula, mas ao mesmo tempo não consegue, porque já tem uma CPI no Congresso Nacional sobre o movimento do MST, e eles continuam invadindo propriedade. Invadir propriedade é crime, está previsto no Código Penal, está previsto na Constituição. Direito de propriedade é um direito fundamental. Você não pode ter a sua privacidade, ter a sua propriedade invadida por qual interesse que for. O interesse social, o interesse de assentamento. Gente, isso é a política de governo. E a política de governo tem que ser através da reforma agrária, conforme determina a lei. Não é chegar lá, invadir a propriedade, matar animal, ferir, invadir fazenda. Eu não estou aqui defendendo... o pessoal do MST que tem fazenda, tem cooperativa, que vende arroz, tudo bem.
Essas cooperativas que incentivam. Agora, ficar invadindo propriedade não tem razão de ser. Então, é um erro do PT. E o presidente Lula precisa de tomar vergonha e dar um chega nisso, porque desmoraliza o governo dele, né? E esse foi esse valor também ostensivo que ele dá a Nicolás Maduro, agora a Daniel Ortega, a Putin. Não tem como sustentar que não adianta vir Lindbergh Farias, não adianta vir Gleisi Hoffmann, não adianta quem quiser, ideólogos do PT, dizer que na Venezuela tem democracia. Não tem. Porque é um governo ditador, tudo bem, teremos eleições na Venezuela o ano que vem? Podemos ter só com um candidato, porque ele não deixa que outro, que é a oposição, se consolide na Venezuela, que ainda há pouco ele caçou o mandato lá, não sei se é a expressão correta, uma candidata que surgiu, ele foi lá e disse, você tem que estar 15 anos proscrita, você não é mais nada na Venezuela, você não pode disputar mais nada. Para quê? Porque ameaça ele. Se aparecer outro líder político na Venezuela, ele vai também caçar, e Lula vai dizer que isso é democracia. Mas teve eleições. Gente, ter eleições não significa que tem democracia. Ter democracia como nós tivemos no Brasil, onde nós fomos chicoteados todo dia, o próprio Lula foi chicoteado todo dia pela agressividade, pela incompetência, pela desonestidade de Jair Bolsonaro, mentindo sobre as urnas, mas teve uma eleição, a eleição foi tranquila, apurou-se os votos, Lula venceu com 1,8, tá presidente da República. Isso é democracia. Se não fosse o crime que Bolsonaro tivesse cometido, que ele cometeu, e outros crimes também vão apontar que ele cometeu e vão ser julgados no TSE, ele disputaria com certeza novamente a eleição em 2026. Se aparecesse louco dele de votar em Jair Bolsonaro, que votasse. Isso é democracia. Agora, você tirar, né, os direitos das pessoas de concorrer e dizer, não, na Venezuela tem democracia. Não tem. Então, isso, inclusive, está criando atrito, né, com os nossos vizinhos. O próprio presidente do Uruguai hoje, acho que é o nome dele, esqueço o nome, é Luiz Lacalle Pou, né, já faz críticas ao Lula sobre esse apoio ostensivo à Venezuela, a Daniel Ortega na Nicarágua, e também essa questão com relação à guerra da Ucrânia, que ele está dizendo que a culpa é da Ucrânia. Eu nunca vi alguém ser invadido, ser agredido e ser culpado. Só basta agora eu dizer que o jogador do Flamengo, que foi sábado, né, foi agredido pelo preparador físico do time, foi a culpa. Tá bom, mas o jogador do Flamengo se recusou a aquecer enquanto estava usando a camisa do Flamengo, enquanto o jogo não terminar, e ele poderia ser substituído, entrar no lugar de alguém. Tá bom, o jogador do Flamengo cometeu um erro, uma indisciplina, pode ser punido, inclusive ter o seu contrato rescindido, não terá pelo valor que ele tem e que ele representa, mas ele podia muito bem, né? Agora, você dizer que o jogador do Flamengo não tem direito, o errado é o jogador do Flamengo, porque um estúpido lá, como o assessor lá do treinador do Flamengo me dá um murro na cara. Gente, ninguém dá um murro na cara de ninguém. Falta de respeito. Uma pessoa que dá um murro na cara de outra, ela não tem mais respeito por ninguém. É um mau caráter mesmo, já acabou, perdeu a razão. Do mesmo modo, é a gente ficar, né, toda hora batendo nessa tecla de dizer que a culpa da Ucrânia a Ucrânia é culpada, porque a Rússia... Só porque precisa... Gente, peraí, nós não vamos deixar tirar vidas humanas, matar pessoas, ficar ao lado de ditadores, simplesmente porque a gente precisa de fertilizante. Como foi o Bolsonaro, foi lá, né, no governo Putin, dizer, eu me solidarizo com a Rússia para comprar fertilizante. Gente, o Brasil tem cheio de matéria-prima. Em 2 anos, você faz uma empresa de produção de fertilizante que vai abastecer o mundo. Cadê? Faz 2 anos quase da guerra da Ucrânia. E até hoje não teve o governo. Cadê? Vamos criar uma empresa de faz fertilizante, porque matéria-prima nós temos. Fosfato, nós temos tudo. Mina para tudo. Minério para tudo. Porque ficamos dependentes da Rússia, nós temos que ficar a favor da Rússia porque nós temos que comprar fertilizante. Gente, isso é piada. Acho que o Brasil já está na hora de criar, acho que a gente já tem que criar vergonha e dizer, olha, falar honestamente, porque nós já estamos perdendo, eu já estou perdendo a razão. Porque é impossível você ficar ao lado de um ditador como Putin, né, simplesmente porque tem interesses econômicos com aquele país.
Não, a gente tem que ficar ao lado dos direitos humanos. A gente não podemos ficar ao lado da Venezuela, do Nicolás Maduro. O presidente Lula não pode ficar ao lado do Nicolás Maduro, porque o presidente Lula tem que ficar de acordo com o que determina o artigo 4º da Constituição. Nas relações internacionais, a nossa Constituição diz como. Está lá o artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional dos povos, prevalência dos direitos humanos, inciso 2. Você vem me dizer que depois de você expulsar 7 milhões de venezuelanos têm direitos humanos? Na Nicarágua diz que ele está caçando a cidadania dos lá, diz, não sei se é verdade. Isso tem direitos humanos? Você tirar a cidadania de uma pessoa. Pelo menos os padres estão aprendendo lá, né? O padre e o bispo estão indo para a cadeia na Nicarágua. Em nome de quê? De democracia? Como é que Lula pode dizer que nesse estado tem democracia? Qual é o problema do padre pregar sua doutrina lá na igreja? Se for assim, vamos ter que prender todos os padres, todos os pastores que são contra o PT, por exemplo? Não. A democracia é a convivência com os contrários. O governo precisa de ter critérios, né, de trabalhar em prol do país, em prol do mundo, mas de acordo com a nossa Constituição, como eu falei no início. Ou segue a Constituição, rasga. Aí tudo bem, aí vira bagunça, aí vamos brigar. Né? Porque, como diz assim, o direito de propriedade é o direito sagrado, está no artigo 5º da Constituição. Aí vem o braço direito do PT e invade propriedade. Quer dizer que nós temos dois governos, um governo legal e outro ilegal. Não, a gente tem que chegar à conclusão, a um acordo. Ou o Brasil fica legal, ou o Brasil fica ilegal. Se a gente permitir, como foi o Jair Bolsonaro, um governo que passou 4 anos desrespeitando a Constituição, desmoralizando as instituições, como foi o Jair Bolsonaro, se o Lula permitir que o MST continue invadindo propriedade, porque ele tem um controle. O Lula tem o controle do MST. Não adianta ele vir com conversa fiada e dizer que não tem. Que tem, é só ele chamar e dizer, olha, para com essa invasão de propriedade. Porque temos os instrumentos na Constituição. Para a reforma agrária está na Constituição. Então não precisa de ter uma guerrilha, né, para tomar propriedade para efeito de reforma agrária. Porque isso é contra a lei, é contra a Constituição. O que eu quero, gente, eu sei que eu sou agressivo, eu ofendo, mas o que eu quero é um país justo, um país honesto. Se você tem uma Constituição, se a regra, mas eu não concordo com as decisões do Supremo Tribunal Federal, porque o ministro do Supremo Tribunal não foi votado. A Constituição não previu eleição para o ministro do STF. O ministro do STF tem previsão na Constituição. Nós temos a Constituição. Não adianta, no próprio PT eu vi muito, porque o presidente do Banco Central não foi eleito. O presidente do Banco Central não foi eleito porque não tem previsão na Constituição. Se tivesse, ele teria submetido o seu nome ao sufrágio. Okay? Então a gente precisa acabar com essa hipocrisia de tratar os brasileiros como coitados. Os brasileiros não são coitados. Os brasileiros são pessoas que trabalham, pessoas que têm honestidade. Agora é preciso que o governo crie vergonha e trate com seriedade as coisas do Brasil. Que a res pública, né, seja respeitada. Que infelizmente no Brasil nunca foi. Que o Brasil nunca respeitou as constituições, nunca respeitou o direito sagrado, que é o direito da educação do povo. Nunca o povo brasileiro não tem educação e é enganado por messias, supostos messias, que tem sempre a solução na gaveta. Não, a solução do Brasil está na Constituição, que foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Se não fosse as 128 emendas, né, que já fizeram, sempre para estragá-la, né, ela estaria intacta, porque ela é uma Constituição que merece nosso respeito, merece ser cumprida. Agora, se tem um governo que desrespeita por um lado, mas também quer respeitar pelo outro, não adianta. Não adianta a gente querer que os que invadiram o 8 de janeiro estejam presos e o pessoal do MST que comete o mesmo crime ou semelhante fiquem soltos e com o apoio do governo. Não, isso não dá. Ou a gente trabalha de acordo com a lei ou então deixa o país virar uma bagunça. Ok? Muito obrigado e até a próxima.